palestras, os 2 livros, os cursos aconteceram na sua vida? Bom, antes, né, eu sou o Márcio Zanardo, minha formação é em engenharia elétrica, né, e a partir de 92 aconteceu um livro, né, ganhei um livro de um amigo chamado Aikido e a Harmonia da Natureza. Eu fiquei extremamente impressionado com o livro e dali em diante eu vim procurando um lugar para fazer a prática do Aikido. Eu só fui encontrar em 96, aí eu ingressei no Aikido em 1996, até o meu instrutor ter um problema no joelho e aí ele me indicou a central onde ele treinava em São Paulo, no Instituto Takemuso. Lá eu fiquei praticando até 1999. Eu conheci nesse meio tempo orientadores de mestrado e eles me convidaram a fazer engenharia biomédica. Então eu ingressei na Unicamp para fazer engenharia biomédica. Como eu tinha uma certa dificuldade com o inglês em função de eu não ter tido na escola, né, escola estadual, enfim, eu recebi um convite de ir aos Estados Unidos para estudar o inglês por 2 meses. E nesse meio tempo eu aproveitei para fazer uma pesquisa, né, de encontrar um lugar, uma escola de Aikido para praticar. Naturalmente ocorreu, né, de eu encontrar a escola do sensei Steven Seagal. E dali eu fui tentando entrar em contato, mas eu não tive sucesso. Até então ocorreu de haver um site, né, da Makoto Dojo, que é vinculado ao sensei Larry Nossa, que na ocasião era o braço direito praticamente de Seiyo Sensei. E eu entrei em contato e ele ficou impressionado com o meu objetivo que eu tinha com o Aikido, que na época eu estava escrevendo alguma coisa com relação a auxiliar no tratamento de câncer. E ele queria saber mais. E aí eu recebi um convite para ir lá para ser um Uchideshi, que é aluno interno, né, traduzindo aí da língua portuguesa. E eu acabei ficando quase 1 ano e meio nos Estados Unidos e pude praticar bastante a arte, até realmente eu perceber a honestidade, né, do Aikido na minha vida, ou seja, como praticar de forma honesta, né? Até então eu não tinha ocorrido esse despertar na minha vida. Quando tinha todo um projeto para eu ficar nos Estados Unidos, mas 11 de setembro, em função do ocorrido em Nova York, se fechou as portas e aí não tive mais possibilidade de ingressar. Então eu pedi indicação do sensei Larry Nossa, ele me indicou Kawai Sensei em São Paulo, e quando eu fui procurar Kawai Sensei, eu, pela minha felicidade, né, e também acho que sorte, né, estava a 2 quadras da minha casa onde eu nasci. Então eu ingressei e por lá eu fiquei um bom tempo praticando, né, até decidir se eu voltava para a área acadêmica, né, ou não. E depois de um bom tempo praticando em São Paulo, eu recebi um convite de Sensei Matias e Kawai Sensei, né? Tinha um projeto para desenvolver o Aikido aqui em Mogi das Cruzes. Em 2003, em março de 2003, foi aberta a escola em Mogi das Cruzes e estamos aqui desde então. Depois de 17 anos praticando o Aikido e 10 anos conduzindo uma escola de Aikido, eu tive meu primeiro grande despertar. No final do ano, na confraternização final de 2012, com todos os alunos ali confraternizando, parentes, familiares, enfim, eu chamei todos para dizer que eu ia parar de conduzir o Aikido.
Até então, uma vez por ano, eu ia a Kawai Sensei para dizer que eu não era isso. Eu não tinha, acho que, condição de conduzir uma escola. A prática, sim, né? Meu foco sempre foi praticar Aikido e não dar aula de Aikido. Mas ele veio me mostrando o caminho, né? Que isso teria muita dificuldade, teria muitos obstáculos, que se eu passasse por eles, eu teria aí uma chance de enxergar uma coisa que é sensacional, né? Que é a presença, né? Resgatar esse estado de espírito de presença. Então, no final do ano de 2012, em função, acho que da minha característica de ser muito honesta, eu falei para os alunos que eu ia parar, porque eu praticamente estava me sentindo uma mentira, como se fosse um papagaio falando sobre tudo aquilo que os professores falavam e os livros falavam com relação à parte interna filosófica do Aikido, e nada de equilíbrio comigo tinha acontecido. Superficialmente, sim, a gente percebe um certo equilíbrio, mas nada da forma real como a arte proporciona. No ano seguinte, 10 pessoas me procuraram falando que queriam dar continuidade, mesmo sem garantias de que a gente fosse chegar em algum lugar. Nós, então, continuamos com muita dificuldade, né, por causa do espaço, o aluguel, enfim, não havia nem condições de a gente manter o espaço com um número pequeno assim de alunos. Mas, por minha surpresa, em função de uma outra situação que foi o ex-relacionamento, né, onde eu tive um segundo despertar, né, que até então eu não sabia que eu tinha um apego, né, com relação à pessoa, porque posse, ciúmes, essas coisas, elas sempre estavam muito bem tranquilas, mas a posse estava, o apego estava muito forte. Mas um dia em casa, naturalmente, esse apego sumiu, praticamente em março de 2013, e me deu vontade de escrever pela primeira vez na minha vida, sendo que a minha formação, então, é engenharia, e todos sabem que o engenheiro tem uma certa dificuldade para a língua portuguesa. E eu abri o computador e comecei a escrever. Em 3 meses o livro ficou pronto. Eu fui compartilhando com pessoas de outros estados, e aí eu fui tendo feedback, o feedback era igual, e isso me chamou a atenção. Depois eu compartilhei com um aluno que eu tinha, um pouco mais velho, mais ou menos 70 anos, porque eu queria um feedback de uma pessoa um pouco mais madura, né? E aí eu fiquei surpreso com o que aconteceu. Ele me presenteou com 90 livros físicos. E a partir daí eu acabei dando vários livros no início, mas depois eu tive que realmente ter consciência de vender, porque a gente precisava para pagar o aluguel da escola. E as primeiras pessoas que tiveram contato com o livro me pediram para fazer um café, né, tipo café filosófico. Então a gente explorava, abordava bastante o conteúdo do livro. E dali começou todo o processo, né? Me convidaram para fazer uma primeira palestra de autoestima no espaço de estética, e ali foi indo, foi aumentando cada vez mais. E assim eu fui vendo se havia sentido, né, o que estava sendo abordado assim nas palestras e tal, em outros lugares, em outros estados do Brasil e outras cidades, né? Até que aconteceu de viajar para 26 cidades brasileiras, já foram 11 estados, né? E o pessoal que participava da palestra me pediu para formatar um curso. Aí eu acabei sentando para ver se saía de forma natural uma apostilinha. Aí saiu a apostilinha, começamos a desenvolver o curso aqui no nosso instituto, no Instituto Márcio Zanardo, e a coisa foi aumentando, onde hoje estamos na 18ª turma já, aqui na nossa cidade, fora outros cursos dados em outras cidades. Então aconteceu de forma muito natural tudo.
não tinha ideia de que isso fosse acontecer. E o segundo livro, o primeiro, Arte do Despertar, né? E o segundo livro agora, o ano passado, em agosto do ano passado, em função dessa apostila, eu me aprofundei mais no conteúdo e surgiu aí o segundo livro chamado Voltando para Casa. Então, eu venho fazendo esse trabalho, como também faço atendimento, né, particular, né? Se a pessoa está passando por alguma coisa, a gente orienta como resgatar esse estado de presença que faz com que seja uma chave para resolução e dissolução e resolução de qualquer problema com relação ao emocional, em qualquer área da nossa vida, né? Esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo e sou muito grato a todas as pessoas que têm dado um pouquinho da sua atenção para me escutar. E espero aí mais pessoas, né, para que a gente possa desenvolver ainda mais o trabalho. No Instituto, né, nós temos o Aikido, que nada mais é do que a parte prática, tá, de toda essa questão do despertar de uma nova consciência, do resgate do equilíbrio emocional, né, através de movimentos. Mas para quem não tem interesse na prática, em uma atividade física, alguma coisa assim, nós temos o curso, né? E a palestra, ela é só um apontamento do que se trata, né? E também tem aí a consulta, que daí sim ajuda muito a pessoa. Nós falamos em 4, 5 vezes, né? Sessões, enfim, já é o suficiente, não mais do que isso. E tem um livro aí para ajudar as pessoas, né, a seguirem um caminho mais tranquilo também. É isso. Bacana. Muito obrigado.